A todos e todas, hoje, dia 19 de novembro de 2024, eu já estou aqui ansioso para receber o Gabriel Massotti para contar um pouco para a gente dessa obra, no mínimo, instigante. Olha só, doenças raras e inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, uma teoria que conhecemos pelo menos há 30 anos, né? Supremacia do mínimo existencial como balizador de direitos fundamentais. Deixa eu ver se o Gabriel já está aqui conosco, ainda não. Mas ele, que é advogado, mestre em Direito Médico pela Unisa, especialista em Direito de Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, professor nas pós-graduações de Direito Médico do IGD, da Damásio, PUC do Paraná e EBRAD, professor convidado da especialização em Direito da Medicina no Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, presidente da Comissão de Direito Médico, Odontológico e da Saúde da OAB de Uberlândia, diretor do Instituto Miguel Kfouri Neto, Direito Médico da Saúde, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa e Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes pela Unifesp, autor de obras jurídicas na área de Direito Médico da Saúde. Então é com Massotti Gabriel, que já está aqui conosco, que conversamos hoje. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Você que o Martins Fontes, sejam todos muito bem-vindos. É a oportunidade de você conhecer um pouco mais do autor e o que ele pretendia quando lançou essa obra aqui pela Editora Foco, Doenças Raras e Inaplicabilidade da Teoria da Reserva do Possível. Gabriel, mandei na sua tela um convite, veja se você recebe para que possamos começar aqui a conhecer um pouco mais do seu interesse pelo tema. Obviamente, vemos aqui uma vertente muito estreita com o direito médico e queremos entender, então, qual foi a ideia por trás dessa obra. Veja aí se você recebeu. Deixa eu mandar novamente. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma mensagem sua aqui no WhatsApp. Já estou na área, beleza, nós também. Do seu interesse pelo tema. Gabriel, bom dia! Uma vertente muito... Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os amigos da Editora Foco. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã do dia 19 de novembro de 2024 para falar sobre um tema tão importante que é o acesso das pessoas, especialmente das pessoas com doenças raras, a efetivos tratamentos de saúde. É um grande prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Quando a Roberta trouxe o tema, eu falei, Roberta, que tema interessantíssimo, porque eu adoro a teoria da reserva do possível. E agora você fundiu aqui dois assuntos muito interessantes, vira e mexe, né, Gabriel? Somos acometidos por, principalmente no Instagram ali, hoje em dia, muitos e muitos pedidos de ajuda para tratamentos, como é que faz, como é que não faz, e eu acho que o tema traz alguma clareza sobre o que tem acontecido no Brasil e na justiça quando o assunto é doenças raras, não é isso? A reserva do possível, ela é um fundamento bem da Alemanha, mas num contexto completamente diferente. Reserva do possível é normalmente de orientação de quando faltam recursos estatais para dar conta de tudo. E é natural que se entenda que os recursos são finitos, existe um limite. Então, falar em reserva do possível não é um absurdo por si só. E essa é a grande transformação do livro. A gente não quer demonizar o Instituto da Reserva do Possível. A gente só quer demonstrar que, em alguns aspectos, quando a gente não tem, especialmente como não existe no Brasil, prioridade na alocação de recursos para a saúde, a gente não tem como avançar para dizer que há uma reserva do possível aplicável para pessoas com doenças raras. Sim. Em que o medicamento é intimamente ligado à sobrevivência, é intimamente ligado a uma qualidade de vida mínima para a sobrevivência daquela pessoa. Então, a reserva do possível, ela tem aspectos positivos, mas o livro trata sobre essas impossibilidades de aplicação, especialmente quando vulnera aquilo que é o mínimo existencial para a sobrevivência de alguém. Exato. E, Gabriel, o prefácio, escrito pelo Dr. Miguel Kfouri Neto, ele conta um pouco da sua trajetória com o tema, e depois a gente fala um pouquinho disso. E a apresentação, escrita pelo Dr. Clóvis Francisco Constantino, ele cria ali uma linha, uma ordem cronológica da interpretação da bioética, dos princípios, da questão da justiça distributiva, e aproveitando o seu gancho aqui de falar dessa teoria alemã da reserva do possível, muito se via ela aplicada nos anos 2000 as questões relacionadas aos órgãos públicos, né? De um modo geral, como é que ia gastar, onde ia gastar, faltou dinheiro para uma obra, faz, não faz.
hoje aqui estamos debatendo um assunto que é de suma importância, que é a vida, a saúde, a saúde pública, ali, o INSS. Então, queria que você começasse a introduzir a temática do seu livro sobre por que, então, escrever sobre um tema como esse, à luz da teoria da reserva do possível. Não existe, e é importante entender o passado para a gente entender como que a gente está aplicando hoje. Na Alemanha, a Constituição da Alemanha dizia que todos tinham o direito de escolher onde estudar. E todo mundo queria fazer medicina em renomadas universidades da Alemanha. E o Estado disse: olha, não dá para todo mundo fazer medicina na Faculdade de Hamburgo. A gente tem que ter uma distribuição entre as outras universidades. Então, aquele aluno que tinha pretensão de estudar medicina, ele estudaria medicina, só não naquele que ele gostaria de Sim. estudar. Então, ele não teve um direito fundamental limitado. Houve uma adaptação ao direito fundamental. Você pode estudar medicina, você pode estudar onde quiser, mas esgotadas as vagas, você vai ter que procurar uma outra faculdade de medicina. Sim. Quando isso é trazido para o Brasil e começa a ser discutido em questões orçamentárias para a construção de uma obra pública, é razoável. Olha, eu tenho que construir 2 viadutos. Eu vou ter que escolher qual, porque eu só tenho orçamento para Para um. um. Isso. Agora, quando a gente fala assim, ó, eu tenho 2 vidas e eu tenho que escolher qual que vai sobreviver, a gente está começando a flertar com eugenia. É. Vidas que merecem ser vividas e vidas que não merecem ser vividas. E o grande problema, entendendo a questão do orçamento e respeitando a questão do orçamento, é entender como que o nosso orçamento é aplicado no Brasil. Hoje, isso é só para um painel ilustrativo mesmo. Hoje no Brasil, nós temos gastos, por exemplo, de 6 bilhões de reais para fundo eleitoral. Hoje nós temos no nosso país uma medida provisória que está isentando os partidos políticos de pagar 23 bilhões de reais de multas eleitorais. A gente está remindo essa dívida desses partidos. Só esse orçamento é maior do que a União gasta com medicamentos de alto custo para doenças raras. Para não parar nesses exemplos, Olimpíadas no Brasil, Copa do Mundo, isso somado dá mais de uma centena de bilhões de reais que foram utilizados. Então, a nossa defesa no livro é de que não faltam os recursos para sugerir a aplicação da reserva do possível. Falta a devida alocação dos recursos existentes. O Brasil ocupa hoje a preocupante penúltima colocação no mundo, declarada pela OCDE, em investimento em saúde, a penúltima no mundo. Então, será que falta o recurso para a gente sugerir a aplicação da teoria da reserva do possível? Para dizer, não há uma decisão no Brasil que negue o acesso a uma criança, um adolescente ou um adulto com doença rara, um medicamento que não aborde esse princípio. Que eu defendo, aliás, que não é sequer um princípio. Ele não pode ser um princípio aplicado à nossa saúde. E aí, e algo muito importante que a gente associa no nosso estudo é a questão do mínimo existencial. O mínimo existencial é um pressuposto mínimo de dignidade, especialmente a gente tratando de um país democrático. E o que é o mínimo existencial? É garantir as condições mínimas para que aquela pessoa sobreviva com o mínimo de dignidade em relação à saúde, mínimo em relação à educação, em relação ao lazer, tudo que está ali já pontuado na Constituição Federal. Então, quando o país afirma e reconhece que ele não está conseguindo entregar o mínimo, isso é uma condição para você falar assim: vamos aplicar a reserva do possível? Vamos. Cumprir o mínimo? Não, então não tem como aplicar a reserva do possível. Reserva do possível. Então, é essa cadeia que a gente precisa ser entendida e o livro tenta ilustrar isso. Primeiro, cumpra o mínimo existencial. A partir do momento que se cumprir o mínimo, você pode aplicar a reserva do possível. Agora, na perspectiva de um paciente com uma doença rara, que só tem aquela alternativa, só existe um medicamento aprovado no mundo para aquela condição. Se ele não receber, ele vai morrer ou ele vai drasticamente ter a piora do seu quadro de saúde. O país, nessa situação específica, cumpriu o mínimo existencial? Se não cumpriu, não se aplica, não se cogita a aplicação. Não é possível nem enfrentar
a aplicação da reserva do possível, porque não se cumpriu o mínimo. E lembrando, o mínimo existencial não significa viver. Significa viver com dignidade. Verdade. Com dignidade. E esse pressuposto, considerando, de novo, eu ficaria aqui Mas horas pode falando ficar. dos Eu exemplos. estou O adorando. país, Além o de país gasta estar R$ 1 bilhão com embrulhado, publicidade. O país gasta R$ 1 bilhão com publicidade institucional do Estado para assuntos que, de acordo com a Constituição, deveriam ter um caráter informativo, educativo ou de orientação social. Será que são? Ou que já são presságios de propaganda política eleitoral custeada pelos cofres públicos? Então, a crítica, e é acentuada, ela precisa ser vigorosa em relação ao tema, é que nós não temos condição de afirmar que nós não temos orçamento para a saúde. Nós temos condição de afirmar que dentro do orçamento, dentro do que é previsto para o Estado financiar educação, saúde, toda a segurança pública, todas as áreas da administração, existe um desprestígio do orçamento para a nossa pasta. Quando eu digo a nossa, porque ela é a única que é ligada intimamente à dignidade, ao mínimo existencial e à necessidade de que se preserve o mínimo do mínimo, que é manter a vida de alguém. Nossa. Gabriel, além de ser um dado alarmante, né, a gente ainda enfrenta outras questões, como, por exemplo, da portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde. Né? Para quem não sabe, para quem não é ainda da área do direito médico, né, gostaria que você introduzisse uma parte desse seu conhecimento, que é justamente essa questão relacionada às portarias, como isso é visto pelo lado de lá. Por quê? Por exemplo, aproveitando aqui ainda a apresentação do Dr. Clóvis, ele traz aqui a resolução CFM 2217 de 2018, em verbos. É vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos a seu alcance em favor do paciente. Então, assim, é um cabo de guerra, né? É um dilema entre o médico precisar e poder, né? Como é que tudo funciona dentro dessa sua argumentação? Olha o tanto que isso é interessante. Você acabou de ver aí, a portaria é recente. Ela acabou de fazer 10 10 anos. anos. Não, E até então, tem 10 anos. E até então, não existia na legislação brasileira a palavra doenças sim, raras. Ela nunca havia sido nem referida, nem como nota de rodapé, para dizer que era um assunto totalmente negligenciado pelo pelo Estado. Estado. A portaria, que ela tem uma força especial, mas ela não é uma lei. Ela é apenas uma portaria ministerial que trouxe pela primeira vez balizas de orientação daquilo que deve ser considerado como um pressuposto mínimo e especial, porque não adianta a gente tratar os desiguais de forma igual às pessoas que não têm as mesmas demandas. A gente pensa assim, são poucas as doenças raras, mas elas atingem 13 milhões de brasileiros. Isso representa 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. Então, quando a gente não define políticas públicas para essa quantidade de pessoas, a gente está falando que 5, 6% da população vão ficar desassistidas, vão ficar à margem das atenções das políticas públicas. Então, essa portaria, ela foi um grande marco. Ela veio como um grande marco. Mas, infelizmente, ela ficou muito no papel. Se a gente tivesse a portaria interministerial 199 de 2014 em pleno funcionamento, em plena eficácia, a gente não teria a situação que temos hoje. A gente tem tecnologias que, infelizmente, ainda importam um investimento de 10, 12, 15 milhões para o tratamento de uma criança. Nossa. E é muito fácil aquele mote. Poxa, mas com isso eu construo um posto de saúde, eu construo uma UPA com 15 milhões. Né? Mas é uma decisão que para o gestor parece drástica. Mas a decisão, o que leva o gestor a ter esse constrangimento entre salvar alguém e construir um aparato público para atender mais pessoas, é que o erro está lá atrás, está na definição do orçamento que vai ficar destinado para a saúde. Para o
gestor não ter esse constrangimento em ter que aplicar. Olha, eu só tenho isso em mãos, o que, que eu vou fazer com isso? E aí fica difícil da gente condenar o gestor municipal, por exemplo, e falar assim, olha, eu não tenho como te dar esse remédio porque eu tenho que construir uma UPA. Então, o problema é estrutural no Brasil. E como é que isso tem sido tratado? Obviamente que eu não quero caminhar para uma conclusão, porque o nosso interesse aqui é promover a obra, instigar os nossos leitores, mas o tema, ele pede isso, né, Gabriel? A sociedade clama por uma resposta. Como ficaria aquele que tem uma doença rara diante de uma resposta de um ente governante como esse? Como é que os tribunais têm se Olha, posicionado? hoje, a decisão mais paradigmática que existe em relação ao direito das pessoas com doenças raras se deu no Supremo Tribunal Federal com o voto vista do ministro Barroso, em que ele pela primeira vez falou o seguinte: o registro na Anvisa ele é obrigatório para que o SUS tenha que fornecer um medicamento. Mas pela primeira vez ele tirou o ponto final e colocou uma vírgula. Salvo para as pessoas com doenças raras e ultra raras. Olha só. E pode ser que, neste caso, não tem como ter registro na Anvisa, e por várias razões. A indústria não vai querer desenvolver ou incorporar no Brasil uma tecnologia que vai ter 5 pessoas com a doença. Não vai valer a pena do ponto de vista Vale. financeiro. Então, é inviável. A gente tem doenças ultra raras que atingem 15, 20 pessoas no Brasil. Então, essa flexibilização, que foi no tema 500 do Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez entrou como de forma majoritária na nossa jurisprudência, passou a entender que sim, nós precisamos trazer situações excepcionais para aqueles que são excepcionais, que precisam de uma atenção diferenciada do Estado. A gente teve agora o julgamento da súmula 60 e 61 do Supremo, agora, o mês passado, que restringem ainda mais o acesso a esses medicamentos. Mas lembrando, no voto dessa súmula 60 e 61 ficou claro, continua valendo o tema 500. E se continua valendo o tema 500, a pessoa com doença rara passa a ter um acesso que as outras pessoas com doenças ditas convencionais não vão ter. Não vou ter. E é assim mesmo, a gente precisa tratá-los de forma diferenciada de acordo com as suas necessidades. Nossa. Agora, Gabriel, há aí em tudo que temos dito a questão da supremacia, né? Sempre há ali uma balança de interesses, de valores. Dentro desse contexto do STF, desse voto agora do Barroso, como é tratada essa supremacia? Como é que é vista essa questão da supremacia do mínimo existencial, né? Até onde vai essa supremacia? Ela deixa de ter um aspecto apenas Filosófico? filosófico ou doutrinário e precisa avançar para ser aplicado na prática. Um país que tem a Constituição que nós temos, que já passou de 35 anos de Constituição, ela não pode flertar com eugenia. Ela não pode falar que um brasileiro, um cidadão do Brasil, submetido a uma doença, especialmente ela sendo uma doença rara, ele vai ficar amíngua, ele vai ficar sem qualquer tipo de tratamento. Veja que se ele não tiver acesso à tecnologia, a doença vai ter toda a velocidade. As doenças raras são normalmente caracterizadas por um avanço muito rápido dos seus sintomas e por antecipação do cenário óbito. Então, a pessoa que ficar sem essa tecnologia, lembrando que, olha essa informação, tanto que ela é drástica, 95% das doenças raras não tem cura. 95% das doenças raras não tem cura, tem controle. Eu vou dar o exemplo que talvez seja mais explorado, que é da atrofia muscular espinhal. Hoje existem 3 linhas de Gabriel, você ficou mudo para mim. Gabriel, por alguma razão não estou te ouvindo. Voltou. Existem 3 linhas de tratamento para atrofia muscular espinhal. E hoje as 3 estão incorporadas ao SUS. Olha o tanto que isso é fantástico. Hoje a gente tem 3 linhas de tratamento para tratamento de uma doença grave. E a última delas, e a mais cara, ela
ela reverte a condição de doença do paciente se utilizada até os 2 anos de idade. Mentira, que coisa boa. Então, isso é espetacular. O custo é altíssimo ainda, em torno de 5, 6 milhões de reais, mas a gente faz a conta no livro. Você manter esse paciente com um medicamento que só diminui o ritmo da doença, esse paciente ele vai ficar aposentado pelo INSS como inválido, ele vai demandar extremamente dos cofres públicos pelo restante da vida dele, e ao mesmo tempo, se você fornece a medicação que, entre aspas, cura, ele vai ele vai recolher impostos, ele vai ser produtivo Gerar receita. dentro da sociedade. E um outro ponto que a gente até conseguiu um medicamento, olha o tanto que esse detalhe do advogado especialista na área influencia. A gente fez a conta para o juiz. Doutor, o medicamento que só retarda os efeitos da doença custa R$ 1 milhão por ano. Por ano. Em 5 anos, já foram 5 milhões. Em 10 anos, foram 10 milhões de reais. Se você dá um medicamento que no momento inicial custa 5, esse paciente não precisa de mais nada. Acabou. Ele não precisa de mais tratamento. Então, a mesma ponta do lápis é melhor dar um medicamento mais caro. Além de dar o quê para esse paciente? Dignidade. Dignidade, qualidade de vida, esperança. Qualidade de vida, ele vai constituir família, ele vai recolher impostos, ele vai ser produtivo para a sociedade, ele não vai sobrecarregar o INSS. São múltiplas as vantagens de você fornecer uma terapia eficaz para o controle daquela doença. Maravilhoso. Gabriel, caminhando aqui para o final, eu tenho uma curiosidade, assim, é difícil fazer um paralelo, né, com o direito comparado, porque a condição financeira de muitos dessas decisões que a gente usa, a condição financeira desses países é muito diferente do Brasil, mas as políticas poderiam ser diferentes e mais restritivas. Como o tema é, de um modo geral, visto pelo mundo, assim, uma situação dessa acontece na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, como é que acontece normalmente? Lá eles têm uma política preventiva muito maior, né? Exemplos como o da própria Grã-Bretanha, do Reino Unido, em que tem um sistema de saúde que comporta algumas críticas. E você sabe o que é o mais intrigante de tudo isso? O Brasil tem um excelente sistema único de saúde. Olha só. Um sistema que é festejado. Nós temos o principal e melhor programa de vacinação infantil do mundo. Nós temos o melhor e mais prestigiado, apesar do que aconteceu no Rio de Janeiro, lamentavelmente, mas nós temos o melhor programa de transplantes de órgãos do mundo, público, totalmente financiado. Você vê um helicóptero andando, buscando um órgão, levando um coração de um lado para o outro, tudo recurso público, um orçamento de mais de 2 bilhões de reais para que essa logística aconteça. Então, nós temos muitos pontos positivos. O que falta para o nosso sistema único de saúde poder abordar e alcançar as pessoas com doenças raras é um olhar para o orçamento, que é muito limitado. E estando limitado, vai acontecer essas situações. Em outros países, também se fala em reserva do possível. Também se cogita limitação de acesso a recursos públicos. Mas não são, primeiro, não são para 13 milhões de pessoas, como acontece no Brasil. Então, eles conseguem contingenciar isso melhor. Em segundo, o próprio sistema ele tem muito mais ferramentas para entregar para aquele paciente. Então, a chance de um paciente com doença rara ter um tratamento, uma linha de pesquisa internacional, morando fora do país, é maior. A chance de um paciente com doenças raras ter acesso a medicamentos, até mesmo experimentais, também é maior. E no Brasil, enquanto a gente não consegue, a gente não tem a ciência tão evoluída para avançar em relação a esses estudos, o que a gente tem que fazer é comprar a tecnologia e aplicar. É pagar a tecnologia e não não pode deixar um para trás. Porque se você deixou um para trás, a gente volta a flertar com tempos nada memoráveis em que um ditador mundial dizia pessoas que mereciam viver e pessoas que mereciam não viver. O Estado não tem essa discricionariedade de definir quem tem o direito de ter um tratamento. E quando isso atinge um quadro de pessoas, um conjunto de pessoas em que 95% não tem cura, não parece, do ponto de vista institucional, então deixa que esses sucumbam à própria doença. É mais econômico. E do ponto de vista econômico, é mais econômico.
mas a gente pode, com a matriz constitucional que nós temos, deixar que isso aconteça, Nem com os o livro. valores éticos e morais que a gente tem, não precisava nem da Constituição. Né? Exatamente. Exatamente. Então, é por isso que o livro existe, para discutir a profundidade de uma afirmação que é difícil de engolir. Não falta orçamento para a saúde. No Brasil, não falta orçamento para a saúde. Falta boa vontade institucional para se dedicar um orçamento compatível com a complexidade da nossa população, com a diversidade, com a quantidade de condições diferentes, desde o Amazonas, da outra ponta, Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, que a gente tem que entender que a gente tem que cuidar de todo mundo. Muito bem. Gabriel Massotti, queria agradecer a sua presença. É claro que a minha abordagem ela é ampla e caso eu tenha esquecido algum fato relevante e importante, eu abro esse momento para que você deixe as suas palavras finais ou de agradecimento ou de colocação. Olha, Léo, faltou falar isso aqui que é importantíssimo. Então, as palavras são suas, meu amigo. A única coisa que faltou eu falar, com certeza, é agradecer a Editora Foco por acreditar nesse projeto, desse livro, acreditar na importância de que a gente tem que discutir isso em alto nível, porque a gente parece estar do lado errado da história, quando a gente defende que um tratamento de 13 milhões tem que ser fornecido para uma criança brasileira. E quando a gente se aprofunda e verifica que o problema não está aí, ele é muito antecedente a isso, nos traz uma tranquilidade não só constitucional, mas de vida, de saber que quando a gente briga no sentido literal do termo, a gente briga no sentido literal do termo, quando a gente briga para que as pessoas com doenças raras tenham condições dignas de tratamento, a gente está lutando por muito pouco, que é o mínimo que essas pessoas precisam. O nosso mínimo, professor, o nosso mínimo é diferente. O deles é existencial, é um mínimo, se você pode colocar como sinônimo, é mínimo existencial para tratamento com doenças raras. Essas palavras se equivalem. E quando a gente tira deles o mínimo, a gente não deixa nada. E com isso não dá para conviver enquanto jurista, enquanto cidadão, enquanto militante na área do direito, a gente não pode conviver com isso. Muito obrigado mais uma vez. Nossa, nós aqui agradecemos e nos sentimos honrados de poder estar dando luz para um trabalho tão brilhante como o seu. Esperamos que tenhamos aí inúmeras atualizações, que o tema esteja vivo, quiçá um dia para relembrarmos os tempos em que era necessário discutir sobre essas bases. Parabéns, Gabriel, pelo trabalho. A todos que nos acompanharam aqui, fiquem todos com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Gabriel. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.